Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui e dessa vez não é a live da NutriTaon. Aqui começando hoje as lives de esquenta para Maratona do Emagrecimento, para quem não sabe o que é isso ainda. Vai acontecer no dia 12, 14 e 16 de setembro, o link já tá lá na bio para se inscrever. É um evento online gratuito de 3 dias com 3 aulas exclusivas que só vão ser liberadas para quem se inscrever. E antes disso, né, a gente tá aqui já no esquenta para essas 3 aulas, que vão ser conteúdos bem exclusivos mesmo. E enquanto isso, a gente vai se preparando com bastante conteúdo aqui de emagrecimento para ajudar vocês, né? A maratona é a maratona do emagrecimento descomplicado e definitivo, como eu sempre tô falando aqui, que é fazer vocês emagrecerem de uma forma que seja descomplicada, né, mais simples, porque fácil a gente sabe que não é, mas pode ser mais simples, pode ser mais descomplicada, e definitiva, que é para você não voltar mais a engordar. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a falar aqui sobre o assunto de hoje, já compartilha essa live com alguém que você acha que precisa ouvir o que eu vou falar hoje sobre emagrecimento. Você sabe que ela tá tentando emagrecer há um tempo e não consegue. Vai compartilhando, espalhando, que vai ser bem legal durante esses dias do esquenta da Maratona do Emagrecimento e pro evento também, pra pessoa também se inscrever e participar, online e gratuito. Se você tá assistindo no YouTube gravado, eu ainda não transmito as lives pro YouTube ao vivo, por uma questão tecnológica aqui, né, que eu preciso me arrumar aqui pra poder transmitir no YouTube e no Facebook também. Mas se você tá assistindo gravado, clica aí no link do Instagram, me segue aqui que diariamente tem conteúdo sobre esse tipo de emagrecimento descomplicado e definitivo. Então, vamos compartilhar. Quanto mais pessoas souberem disso, mais vocês ajudam, mais pessoas emagrecem, mais pessoas ficam felizes, bem com o seu próprio corpo, e isso é muito bom. Bom, então vamos começar hoje a primeira live de esquenta da Maratona do Emagrecimento, que é como mudar a sua mentalidade para você começar a emagrecer. Todo o emagrecimento esse definitivo, ele tá baseado na sua mentalidade. A forma como você pensa é como você vai, consequentemente, agir em relação ao que você come, as atitudes que você tem em relação a isso. Então, vamos pensar no seguinte: se hoje aparecesse aí pra você um mago, sei lá, um gênio da lâmpada, que fosse fazer uma mágica pra você e você pudesse escolher só um desejo, e esse seu desejo é o desejo de emagrecer. Então, você escolheu lá, só pode escolher uma coisa, então não tem essa de, eu quero escolher emagrecer e não engordar mais. Não, você só tem direito a fazer um pedido. Então, você escolheu que quer emagrecer. Bom, maravilha, né? Você precisa emagrecer aí 10, 20 quilos, assim, da noite pro dia. Já pensou que, assim, no instalar de dedos, você conseguir esse emagrecimento? Seria ótimo, né? Maravilha. Só que você acha que esse emagrecimento que aconteceu da noite pro dia, sem você ter mudado os seus hábitos e a sua mente, ele se sustentaria por muito tempo? Por quanto tempo você conseguiria levar esse emagrecimento? Porque você só fez um truque de mágica e do nada você apareceu magro. É essa a questão, geralmente, que pega as pessoas, né? Porque essas dietas milagrosas, coisas que você faz que realmente você consegue emagrecer durante um período, você não consegue manter, exatamente porque a sua mentalidade não foi modificada. A forma como você pensa, as suas atitudes, os seus hábitos não foram modificados, então não vai se sustentar por muito tempo. Então, a importância de falar disso, né, de como a mentalidade influencia no emagrecimento, é justamente por isso. Muitas pessoas conseguem chegar no objetivo, olham para o peso da balança, se sentem felizes com aquele resultado, mas isso não se mantém por muito tempo por conta da mentalidade. Vamos pensar aí também nas pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Vocês sabiam que a maior parte das pessoas, acho que mais da metade das pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, voltam a engordar. Por que será que isso acontece, né? Voltando na mentalidade. Então, você ir lá e fazer uma cirurgia sem você modificar aqui o que tem dentro da sua cabeça, a forma como você vê os alimentos, né? Isso envolve uma série de coisas, envolve sua relação de emoção com o que você come, tudo que está relacionado à sua mente, e isso reflete na forma como você come, vai influenciar.
Então, se você faz uma cirurgia bariátrica e não muda esse tipo de pensamento, dali um tempo você provavelmente vai voltar a engordar. Ou nesse caso, como eu brinquei aqui, né? Se aparecesse um gênio da lâmpada e seu desejo fosse emagrecer e você conseguisse de um dia para o outro, você provavelmente não conseguiria manter isso por muito tempo, porque a mudança da mentalidade, ela não aconteceu. Deixa eu ver quem tá aí. Clécio, Ana Júlia, Jéssica, Elaine, sejam bem-vindos. Vão participando aí, gente. Se vocês quiserem falar nos comentários, perguntar, fiquem super à vontade. Bom, então o que você precisa começar, né? Eu vou falar aqui algumas coisas para você começar a fazer e mudar esse tipo de mentalidade para que esse emagrecimento para você, ele seja definitivo, né? Que ele dure, né? E por mais que, assim, a gente sabe que existem fases que a gente, por mais que a gente aprendeu a emagrecer, eu falo desse emagrecimento definitivo, tem fases aí que você foi viajar, você não tá muito preocupada com dieta, tem algumas oscilações, né, no nosso corpo de peso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas isso são pequenas oscilações, não é aquele peso que você perdeu 10 quilos e engordou 20 quilos. Isso só significa que o tipo da alimentação que você fez, né, o tipo da dieta que você fez, a estratégia que você usou, não funciona, porque você não mudou a sua mentalidade, e aí você acaba engordando mais do que você emagreceu. Então, esse tipo de oscilação, ele não pode acontecer. Se isso já aconteceu com você, justamente significa que você não aprendeu como se emagrece de forma definitiva. Tá? E eu vou falar aqui algumas coisas de como você pode começar a mudar essa sua mentalidade para que, de fato, esse emagrecimento que você deseja, que você merece ter, né, ele aconteça e você não volte mais a engordar, porque o pesadelo de muitas mulheres, principalmente, é esse, né? Emagreceu, ficou feliz, nossa, tô cabendo nas minhas roupas, minha autoestima tá lá em cima, depois de um tempo, acontece o quê? Efeito sanfona, volta a engordar, volta a passar por aquele processo tudo de novo, a cabeça já não fica tão legal, sente culpa, e isso vai virando uma bola de neve, né? Então, tem maneiras de você começar a mudar esse seu pensamento. Então, primeira coisa, qual que é a expectativa que você tem em relação ao emagrecimento? Quando você se visualiza assim que você quer emagrecer, você fica só visualizando aquela quantidade de peso que você quer chegar na balança. Eu quero ter, sei lá, 70 quilos. Daqui tantos meses eu quero ter 70 quilos. E aí você só fica visualizando esse número. Será que você pensa desse jeito? Você não pensa em todo o processo, nas pequenas metas que você vai atingir durante esse processo, porque isso é um objetivo final, né? E o caminho, o passo a passo para chegar lá, você pensa em cada coisa, em cada dificuldade que você pode enfrentar e que isso é normal, todo mundo passa, ou você só fica pensando nessa felicidade que você vai ter quando você vê esse número na balança? Porque esse número na balança, ele não representa praticamente nada, ele representa sim que você reduziu sua massa corpórea ali, mas você mudou de fato? Você mudou o seu pensamento? Você mudou sua relação com a comida? Ou você ainda fica achando que comida saudável é comida de dieta? Ou você ainda fica achando que certos alimentos são proibidos você consumir? Se você fica pensando desse jeito, então a sua expectativa em relação ao emagrecimento, ela já vai ser provavelmente frustrada, né? Porque chegou no peso e na balança, você não sabe o que fazer. Então você fez uma dieta restrita, chegou naquele peso que você tinha como meta, mas quando chegou lá você ficou assim: o que eu vou fazer agora? E aí, né? E agora? O que é que eu faço? Como que eu sigo daqui pra frente? Porque não é só você chegar, tudo bem, você pode com chá, com shake, seja lá com o que for, chegar naquela meta de peso. Mas e dali pra frente, como que você faz? Quais são os passos que você tem que dar? Como você mantém isso? Então, é importante você avaliar a sua expectativa em relação a isso e entender que isso vai ser um processo. Uma outra coisa também isso foi o extremo da expectativa muito alta, né? De você achar que vai chegar naquele período, naquele peso e vai estar tudo resolvido. E tem também o problema ao contrário, né? O 8 ou 80. Ou a expectativa muito baixa. Nem você mesmo acredita que é possível de você fazer isso. Então você tem muito essa estima que você está fazendo e isso te impede de tomar as atitudes certas. Então nem você se vê nesse lugar. Você não se imagina nesse lugar. Muitas vezes você até critica as pessoas que estão nesse lugar que você gostaria de estar.
Então você vê ali uma mulher super magra, que treina, que come bem, que tem um estilo de vida super saudável, e aí você olha aquela pessoa, você até acha que é legal e tal, mas você não se vê naquela situação. Então, a forma como você vive hoje reflete, porque primeiro você precisa ser para depois ter. Então, o peso na balança que você vai ter, antes dele chegar, você precisa ser essa pessoa, né, que emagrece de forma definitiva. Alana, como que eu sou essa pessoa? Como que eu vou ser essa pessoa se eu não cheguei lá ainda? E é justamente aí que tá o ponto, né? Você precisa ser antes de ter esse objetivo, esse peso que você quer chegar, você já precisa tomar as atitudes que essa pessoa que você quer ser lá no futuro e que você se imagina tem. Então, toda vez que você levantar e tiver com preguiça de treinar, ou então você for escolher ali a comida que você vai comer, você tem que pensar já com a cabeça dessa pessoa que já é super saudável, que já é magra, que já faz atividade física. É pensar mesmo, essa pessoa faria isso desse jeito? Não faria. Então, eu vou abrir mão disso agora. Então, esse pensamento precisa existir, de que você não vai pensar dessa forma só quando você chegar lá daqui 3, 4 meses, sei lá qual seja a sua meta em tempo. Mas que você vai ter que fazer isso no processo, já vai ter que agir como sendo essa pessoa. Uma outra coisa que você tem que fazer para mudar essa mentalidade também, que faz parte disso que eu acabei de falar, é você valorizar cada meta que você tiver nesse processo, né? Falei um pouquinho disso no início. Se você tem um grande objetivo de emagrecimento de tantos quilos, né? Não sei qual que é o seu objetivo, mas durante esse processo vão ter outras coisas que você vai fazer e que por mais que pareçam pequenas, você deve comemorar sempre, né? Conseguir, sei lá, colocar mais vegetal no meu prato, que era uma coisa que eu não fazia. Já tô fazendo isso há uma semana. Legal, né? Porque isso eu sei que é uma das coisas que tem que fazer parte da minha vida inteira. Se eu tô conseguindo fazer isso tranquilamente, já é uma coisa a ser comemorada. Então, o que as pessoas costumam fazer muito é comemorar só realmente peso, medida, né? Sempre bato nessa tecla de falar pra pessoa que isso sim é importante, a gente se vê, é o que a gente quer, né? Se olhar e se sentir bem. Eu não falo nem tanto peso, né? Sempre comento isso também, que é de você se olhar no espelho e ver a forma como você se sente melhor, como você se sente bem. Não é só a questão do peso na balança. Mas existem coisas que você vai fazer durante todo esse processo que você precisa valorizar. Porque essa sensação de valorização, então quando você consegue alcançar qualquer coisa que seja pequenininha dentro desse processo, então eu falei, coloquei mais vegetal no meu prato, consegui não comer por impulso, enfim, existem várias coisas aí que você vai alcançando. Quando você valoriza isso, o seu cérebro entende que essa é uma sensação boa para você. A partir desse momento que ele entende, ele quer mais dessa sensação. E é isso que te impulsiona, é isso que te motiva a fazer mais coisas. Então, dali você vai subir um outro degrauzinho, né? Vai subindo degrau em degrau até chegar lá no topo da montanha. Até lá no topo da escada, né? Na montanha não tem degrau. Então, é isso que você precisa entender também. Porque muitas pessoas fazem isso. Visualiza o peso do final, o quanto ela quer chegar, a roupa que ela quer entrar, mas não entende que existe esses pequenos passinhos, esses pequenos degraus que você vai subir e que você precisa valorizar para que o seu cérebro entenda que essa é uma sensação boa e você busque mais e mais e mais disso. Então, valorize sempre as pequenas conquistas que você tiver alcançando durante esse processo. Se você tem também o pensamento de proibição e o pensamento de isso daqui é coisa de dieta, isso daqui é coisa que eu não posso comer. Esse pensamento, essa mentalidade, né, a gente tá falando de mentalidade, muitas vezes sabota o emagrecimento de vocês e vocês não percebem, né? Você pensar que algo é de dieta só faz pensar que aquilo você só pode comer no período que você só vai comer no período até você alcançar o que você quiser. Depois que você alcançar o que você quiser, você vai largar aquilo de lado, porque afinal é de dieta. Eu tava fazendo dieta, eu alcancei, eu não preciso mais disso. E aí você volta a ter os seus hábitos antigos. Por exemplo, o vegetal, né? Então, lá consegui, tô comendo vegetal aqui a pulso, porque eu não gosto.
E nem faz muita questão de gostar, né? Eu sempre falo que tem que fazer de jeito diferente, um tempero diferente, para que você incorpore mesmo, se acostume com o paladar dessas coisas. Mas se você faz isso já pensando que é só pro objetivo de você emagrecer tantos quilos, vai chegar na hora que você vai conseguir alcançar e isso vai ser deixado de lado, porque afinal você já conseguiu o que você queria. Isso é importante você pensar, não é comida de dieta, é a comida do meu dia a dia, a comida do meu novo hábito, do meu novo estilo de vida. Para que isso não volte, né, e você não volte a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo antes. E é aí que as pessoas voltam a engordar, ganha peso tudo de novo. Do mesmo jeito que não existe comida proibida. Existe sim coisas que a gente deve controlar, obviamente, né? Porque são coisas que vão prejudicar o nosso emagrecimento e não só isso, prejudicar muito a nossa saúde. Que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Existem coisas específicas que a gente precisa sim ter um certo cuidado e controle, né? Não é toda hora que me der vontade que eu vou comer um chocolate. Não é toda hora que eu tiver vontade de comer uma pizza que eu vou pedir uma pizza. Porque vontade dá o tempo todo. E se eu ficar com esse pensamento, também outra coisa, de que eu mereço isso, né? Eu já tô de dieta há um tempo, eu mereço comer isso, né? Eu mereço comer esse chocolate, eu mereço comer esse doce, eu mereço comer essa pizza. Esse pensamento também atrasa muito o seu emagrecimento, sabota seu emagrecimento. Porque na verdade você pensa, olha o que você merece. Você está se resumindo ali a um pedaço de pizza, um pedaço de doce, não sei, enfim. Você está se resumindo a isso. E aí você não pensa nas consequências que isso tem. Então não é que eu tô falando aqui que você nunca vai comer. Mas é que eu sei que tem pessoas que sempre pensam no eu mereço. Que se veem sempre como essa vítima de que eu preciso comer isso. Eu mereço comer isso. Já tô sofrendo demais. A minha vida já é pesada demais. Já tenho problemas demais. Já tô controlando minha alimentação. Então eu mereço comer isso. E aí nessa hora, o que você tem que fazer com a sua mentalidade? Eu realmente mereço isso? Nesse momento, isso daqui vai me fazer muito bem. Eu vou ficar super bem, super feliz. Mas isso vai ser, de repente, 10, 5 minutos de felicidade que você vai ter. E aí você pensa nas consequências que isso tem depois que você come. Você merece o depois? O que vem depois? Depois eu me sinto mal, eu me sinto culpada, eu me sinto... às vezes estufada, né, dependendo do que come, porque comeu demais, ou passou ali da quantidade, às vezes até escolheu comer, mas passou da conta, né, comeu muito a mais do que deveria. Você merece sentir tudo isso, você merece se sentir, olhar no espelho e não gostar do que você tá vendo, você merece, de repente, fazer uma caminhada e se sentir super cansada, porque você não aguenta andar um quarteirão, porque tá muito acima do peso. O que você merece? Você merece... não conseguir entrar naquela roupa que você quer muito. Então, isso são coisas muito maiores diante daquela coisinha que é aquela comida que você, às vezes, tem que rejeitar comer num certo momento. Como eu falei, sempre vai ter a oportunidade de você comer. Você precisa atender todas as vezes a sua vontade? Claro que não, né? Isso não é uma necessidade sua. Isso é uma escolha sua, assim. Também, uma outra coisa que é importante você também mudar na sua mentalidade, né? Essa coisa do eu posso comer isso ou eu escolho ou não comer isso. Tem uma diferença. Quando alguém te oferece alguma coisa e você já fala assim, quer um chocolate? Não, eu não posso. Minha nutricionista falou que eu não posso comer isso. Não, na minha dieta não pode comer isso. Então, assim, não é que não pode. Quando você fala não pode... Você tem justamente essa ideia do que é proibido e do que é permitido. Você pode fazer o que você quiser. Agora, tem a diferença entre a escolha. Então, quando alguém te oferecer e você realmente decidir que aquilo não é o momento de você fazer, o ideal é que você treine isso falando eu não quero, né? Eu não quero e eu não posso tem uma conotação totalmente diferente, significado totalmente diferente. Então, eu não quero, eu escolho não comer isso. Ou se eu escolher comer... eu escolho comer isso. Não é que alguém está falando para eu não comer, que eu não posso comer. Eu estou escolhendo de acordo com o que eu programei para mim, para minha vida, para o meu emagrecimento. Isso é importante você fazer. Então, a próxima vez, começa aí já a treinar. Quando alguém te falar e oferecer alguma coisa que você escolhe não comer naquele momento, não fala eu não posso. Fala eu não quero, eu escolho não comer. Deixa eu ver quem mais tá aí. Andresa... Rosinha, Jéssica,
Bem-vindas aí, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, vão perguntando aí. Então, esses pensamentos, eles acabam... Opa, quase caiu o computador aqui. Gente, toda vez acontecendo isso. Uma hora vai cair, não vai dar certo. Mas tá tudo bem. Então, esses pensamentos, eles acabam sabotando mesmo o seu emagrecimento, que é a fase que você emagrece e depois você fica de saco cheio e começa a fazer tudo de novo, porque você não aprendeu a como pensar, a mudar mesmo a sua mentalidade em relação às suas escolhas, em relação ao que você pensa sobre a sua comida, se ela é proibida, se ela não é. Então, tudo isso tem interferência na forma como você come. Uma outra coisa também que interfere, atrapalha na sua mentalidade são as suas emoções, né? Todo mundo tem emoção. Não pense que você é o alecrim dourado, que não sofre, não tem tristezas, não se estressa, né? Não tem momentos difíceis, não tem problemas. Todo mundo tem, desde o mais pobre até o mais rico, todo mundo tem problema, gente. A questão é como cada pessoa lida com isso, né? E emoções também. Não tem uma fórmula de eu te falar, olha, faz desse jeito que você não vai mais sentir tristeza, você não vai mais sentir raiva, você não vai mais... Não tem como fazer isso, né? Isso a gente vai sentir mesmo. Agora a diferença é que como você lida com isso depois que você sente. Muitas pessoas vão lidar comendo. E você sabe por que a gente acaba fazendo isso? Acaba descontando essas emoções na comida? Porque é a forma mais fácil de fazer isso. A gente se sente ali acolhido de uma maneira muito rápida, muito fácil de fazer. Então, pegar um doce, um chocolate, uma comida ali, é algo muito rápido, né? Então, a gente vai ter essa sensação de conforto. Mas, né, a gente não pode ficar fazendo isso sempre. Isso não demonstra uma forma legal de você lidar com as suas emoções. Então, emoções todo mundo vai ter. A diferença é como você lida com cada uma delas, o que você faz depois disso. Então, o mais importante primeiro é você identificar quais são as emoções que disparam o gatilho que você tem vontade de comer alguma coisa, né? Às vezes são coisas específicas, às vezes não, é o que tem na geladeira, você acaba atacando lá a geladeira por conta de algum tipo de emoção. Mas o importante é que primeiro você identifique isso. Então, a partir do momento que eu identifiquei que isso realmente é um problema, já é uma coisa boa. Aí eu tenho que identificar quais tipos de emoção, né, fazem mais ocorrer quais tipos de emoções fazem mais ocorrer para comida. E quando eu sinto isso, o que eu como normalmente? Como que eu ajo? Será que eu penso antes? Porque o que a gente faz muitas vezes é não pensar. Aliás, não pensar não, a gente sempre pensa, mas esse pensamento é tão rápido que passa despercebido. A gente nem prestou atenção no pensamento. Então, o fato de você parar e pensar, prestar atenção no que você está pensando, muitas vezes vai te impedir de tomar aquela atitude. Você não vai agir por impulso, não vai querer comer... de repente comer, né, determinadas coisas. Isso vai ajudar. É lógico que isso é um treino, né? Quem já tá acostumado a fazer isso é um pouco mais difícil. Mas quanto mais você treinar esse seu pensamento de você se olhar e pensar no que realmente está te afetando nessa hora, que você tá sentindo essa emoção por algum motivo, seja ele de tristeza, seja ele de alegria também, né? Às vezes acontece. De estresse, enfim, de cansaço. Muitas das pessoas comem porque estão cansadas. Então, isso tudo é normal a gente sentir. Todas as pessoas sentem, mas você tem que entender como você deve lidar a partir disso. Então, parar e pensar, prestar atenção no seu pensamento antes de tomar qualquer atitude, é uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar muito a mudar essa mentalidade de não sair correndo para comida toda vez que algum problema ou alguma coisa te afetar emocionalmente. Bom, e aí quando você pensa dessa forma, né? É comum você pensar assim. Sabe quando você pede lá uma pizza, você pediu a pizza, aí você comeu já 3 pedaços. Aí sobrou um pedaço, as pessoas comeram, sobrou um pedaço, aí você fala assim, você já tá cheio, já tá satisfeito, cheio, né? Já tá satisfeito, e aí você fala assim, eu vou comer mais um, já comi 3. Que diferença faz eu comer mais um pedaço de pizza? Eu já comi 3.
Refrigerante, eu vou pedir esse combo aqui que já vem com refrigerante, 2 litros, porque afinal, né, já vem. E vou tomar refrigerante, eu nem gosto muito, mas eu vou tomar. E aí você acha que essas pequenas atitudes, elas não interferem em nada, afinal foi só um pedaço de pizza a mais. Mas isso tem muita influência no seu pensamento. Você já tá pensando que se eu comer um pouco a mais aqui, tudo bem, eu me senti estufada aqui, tudo bem. Então, esse tudo bem vai começando a normalizar uma coisa que não é normal. Você passar do limite da forma como você come, né? Você pedir mais coisas, comer a mais só porque tá ali na sua frente, né? Que nem eu falei, sobrou um pedaço de pizza, opa, eu vou comer pra não ficar ali, né? Não vou deixar pra amanhã. Então, você acaba perdendo esse limite, né? Essa barreira que você tem, você acaba perdendo, você fica sem filtro mesmo, sabe? Eu vou comer, já comi mesmo. E aí, dali, às vezes, pode ser um gatilho para no outro dia você comer um pouco mais, porque afinal você já comeu. Então, tudo isso vai influenciando essas pequenas coisas que você pensa que, às vezes, você pode achar que é inofensivo, que não influencia em nada, vão formando pensamentos e atitudes sabotadoras do seu emagrecimento. Licença um pouquinho. A garganta tá demais. Então, essas pequenas atitudes vão formar o seu pensamento em relação a isso. A gente tem pensamento e julgamentos em relação a várias coisas na nossa vida. E emagrecimento é um deles, né? Não é uma coisa que passa pela nossa vida, assim, pelo nosso dia, que a gente vai fazer e a gente não vai julgar certas coisas. Como eu falei, às vezes você vê aquela pessoa que emagreceu, que tá super bem, que treina, que come bem, que tem uma vida super saudável, e muitas vezes a gente julga essas pessoas, né, dizendo que são pessoas fúteis, e aí com isso você já vai criando essa mentalidade de que se isso não é uma coisa boa, né, porque às vezes você até admira essa pessoa, mas o fato de você não querer fazer as coisas que essa pessoa faz, né, não querer subir um nível ali para poder fazer, é mais fácil para você falar que essa pessoa, por exemplo, é fútil, que quem pensa em emagrecimento tá pensando só no corpo, não tem preocupação mais nenhuma, que isso é uma coisa negativa. Então, você pensar desse jeito já vai formar pensamentos, né, que vão fazer com que você haja de uma forma diferente. Você não vai agir em favor disso. Se você tá pensando que não é uma coisa positiva, isso acontece de forma inconsciente, tá? Você acaba agindo de modo que você vai fazer tudo contra isso. Porque se você tá pensando que isso é uma coisa ruim, que não é positiva, o que o seu cérebro faz é te afastar disso. Então, as suas atitudes vão ser contra isso. Então, esses julgamentos, né, que a gente tem em relação também à comida, né, de pensar que aquela comida é boa, que aquela comida não é boa em relação ao emagrecimento, né? Isso aqui serve para emagrecer, isso aqui não serve. Isso aqui eu como só porque eu tô de dieta, isso daqui não. Isso daqui é pro meu momento de tristeza, isso daqui não. Entendeu? A gente fica julgando os alimentos também, né? E quando a gente faz isso, a gente cria também uma coisa que se chama o quê? Culpa. Então, a culpa vai acontecer quando você come justamente uma coisa que você julgou ser proibida na sua alimentação. Né? Como eu falei, não dá pra gente tentar ficar atendendo às nossas vontades o tempo todo. Mas uma hora ou outra, né? Ser humano, carne e osso, a gente vai querer comer uma coisa que a gente gosta. E se a gente tem esse pensamento de que coisa de dieta é coisa de dieta, doce não é coisa de dieta, na hora que a gente come, depois que a gente come, a gente sente uma extrema culpa daquilo que a gente acabou de fazer. E não só isso, né? Não só nesse processo. Às vezes você tá com uma culpa aí de coisas que aconteceram no passado. Então, isso é de você. Outra coisa importante, de você se olhar, não gostar do que você tá vendo no espelho, você querer mudar, você acha que mudar vai fazer bem pra você, vai te valorizar, vai aumentar a sua autoestima, você vai se sentir mais confiante, mais alegre mesmo em relação a várias coisas na sua vida, porque o emagrecimento pode trazer isso pra você. Só que quando você olha isso e você olha pro seu corpo, aliás, quando você se olha no espelho e olha pro seu corpo, vê algo que você não tá gostando e você tá se odiando, né, se maltratando,
com certeza esse processo não vai ser nada fácil pra você. Porque pensa nas outras coisas da sua vida. Quando você faz alguma coisa com raiva, com ódio, qual que é a consequência disso pra você? Com certeza você vai ter atitudes muito ruins em relação àquilo. Então, tudo que você for fazer em relação a isso vai ser pesado pra você. O emagrecimento é isso também. Então, quando você se olha, e tudo bem, tá? Você se olhar e não tá satisfeito com o que você tá vendo. Só que você precisa perdoar esse passado que você teve, de coisas que você fez que te fizeram chegar até onde você tá. E se olhar com um ato mais de amor, de carinho, de entender que aquele é o seu corpo, que tudo bem, não tô feliz com ele agora do jeito que tá, né? Não tô satisfeita, aliás, nem feliz. Mas como eu posso mudar isso? Eu me maltratar, eu me odiar, eu falar palavras pra mim que eu não falaria nem pro meu pior inimigo, né? As pessoas fazem muito isso, né? As mulheres. Eu falo coisas pra mim, me maltrato, coisas que eu não falaria nem pra pessoa que eu mais odeio, né? Não sei nem se a palavra eu odeio, mas pessoa que eu não gosto. Você acha que isso vai te ajudar no processo? Só vai te atrapalhar. Então, quanto mais você se olhar com respeito, se olhar com carinho, esse processo vai se tornar muito mais fácil para chegar onde você quer. Você leva isso de uma forma muito mais leve, né? As coisas que você vai ter que fazer, que são fora da sua realidade, fora da sua zona de conforto, lógico que isso vai acontecer, mas você não vai ficar nessa pressão, nessa coisa, ai, que saco, eu tenho que fazer isso é muito difícil de fazer. Você fica com raiva do que você tá fazendo. Isso só vai gerando um sentimento ruim em relação a isso. E isso fica onde? Ó, na sua mentalidade. Então, tudo que você for fazer em relação ao seu emagrecimento, você tem que pensar primeiro, né? Pensar em você. Estou satisfeita do jeito que eu tô? Não. Preciso perdoar o meu passado, as coisas que eu fiz, tudo que eu fiz até hoje me levou onde eu tô aqui. Só que eu não sabia de certas coisas e tá tudo bem, eu tô disposta a melhorar, a rever isso, mas eu não vou ficar me maltratando por conta disso. O que passou tá no passado, daqui pra frente eu vou fazer coisas diferentes pra me sentir diferente em relação ao corpo que eu tenho hoje. E isso vai te deixar mais feliz. Isso vai fazer você tomar as atitudes que você precisa tomar. E não ficar se arrastando, fazendo coisas, reclamando, né? Sempre reclamando do que você tem que fazer, falando que é difícil, falando que é muito pesado, porque é só a forma como você tá refletindo o que você sente sobre você mesmo. Então, se olhe com mais carinho e fala pra você mesmo, né? Palavras de... Eu gosto de falar isso pras pacientes. Palavras de carinho com você mesma. Muitas vezes você, como eu falei, você se maltrata, se xinga com coisas que você não falaria pra ninguém, né? E você fica falando pra você mesmo, e isso só atrapalha o processo de emagrecimento. Então, na hora que você chegar lá, que você emagrecer, você vai ver toda a sua trajetória, ver sim que ali não tiveram coisas fáceis, né? Você teve que fazer coisas diferentes para alcançar coisas diferentes, mas que isso foi sendo construído. E e hoje eu tô aqui para falar disso, né? Como isso é construído com o tempo. Esse emagrecimento, ele é construído, ele é um passo a passo, ele é um degrau por degrau que você vai subindo até você alcançar. Não é o simples fato de você ter o gênio da lâmpada, como eu falei no início da live, fazer assim e de uma hora para outra você emagrecer. E aí? E depois? O que você faz? Então, isso é construído, essa mentalidade é construída. E é a primeira coisa que você tem que entender. É a primeira coisa que você tem que começar a trabalhar. Então, a partir de hoje, comece a prestar mais atenção nos pensamentos que você tem, todos eles. Faz o seguinte, ó, exercício para você. Faz uma lista em tudo que você pensa quando você pensa em emagrecimento. Tudo, assim, sem julgamento mesmo. Ah, eu penso que é bom, eu penso que é ruim, eu vou ter que me privar disso, eu vou ter que me privar daquilo. Ou não, eu acho que vai ser super bom, minha autoestima vai melhorar, eu vou me sentir mais confiante, eu vou me sentir melhor no meu relacionamento. Enfim, faz uma lista dos prós e dos contras e avalia isso. E não só isso, né? Começa a pensar, a prestar atenção no seu pensamento do que você pensa sobre isso. Eu acho que é fútil, eu acho que não é, eu acho que é super válido. Lista também dos pensamentos que você tem que te sabotam em relação a isso, os pensamentos do eu mereço, quando isso acontece, né? Que tipo de emoção que desperta isso em mim, que tipo de gatilho faz eu pensar
que eu mereço comer tal coisa, como eu me sinto depois, né? Isso também é exercício para vocês fazerem. Beleza, eu identifiquei ali o gatilho que me faz comer mais. Como eu me sinto depois disso, né? Eu pensei, esses pensamentos falaram pra mim que eu merecia, mas e depois? O que eu ganhei com isso? O que aconteceu? A consequência disso? Será que eu mereço essa consequência? Então, tudo isso vai formando essa nova mentalidade magra, né? Eu gosto de falar. É a mentalidade magra que vai se formando. E aí, depois que você alcança esse patamar aí, né? Que você subiu os degrauzinhos direitinho ali, com todas as dificuldades do caminho, mas você chegou lá, você entende como acontece. E é essa mágica do emagrecimento definitivo, é justamente essa. Você entender como é que você chegou lá. Então, eu sei que eu passei por esse caminho, vivi essa dificuldade. Quando eu tenho esse pensamento, eu fico desse jeito. Você já sabe aonde você errou nesse caminho. É mais fácil de você consertar. Então, por mais que tenha fases na vida que mesmo depois que você emagrecer, você sente que tá mudando ali já, sabe, a sua alimentação, a sua forma de comer, você sabe que o caminho que você teve para chegar onde você emagreceu. Não vai acontecer isso de você emagrecer 10 quilos e engordar 20 quilos. Você já sabe como fazer. Essa é a diferença do emagrecimento definitivo. Quando você aprende isso, acabou. Você não engorda mais. Pequenas oscilações, como eu falei, vão acontecer, mas isso de engordar 10 quilos de novo, 5 quilos já é bastante coisa, né? De novo, não vai acontecer mais, porque você mudou a forma como você pensa. E isso é super valioso e essencial. É a primeira coisa que você tem que fazer no seu processo de mudança de emagrecimento. Então, hoje a live aqui foi o esquenta da maratona do emagrecimento. Eu vou falar muito sobre isso também nos dias das aulas, que vão ser aulas também exclusivas. Não vai ter aqui pelo Instagram. Então, eu vou deixar o link lá na bio, né? Depois que acabar... Aliás, já tá lá na bio. Espera terminar aqui a live para você correr lá e se inscrever, porque vai ser conteúdo que eu vou entregar, que eu nunca falei aqui e que só vai estar disponível para quem vai estar inscrito lá. Além da comunidade que vai estar lá, eu vou conversar com vocês, trocar ideias, vocês vão mandar as dúvidas, vou mandar o prato de vocês para eu avaliar, vai ser bem legal por conta disso, de eu ficar próxima de vocês. Mas a primeira coisa, então, a primeira live de hoje, eu quis falar sobre isso, porque é a primeira coisa que você tem que pensar quando você quer emagrecer. Como estão sendo os meus pensamentos em relação a isso, em relação a esse meu objetivo, e qual foi o meu histórico com isso também é importante você pensar, né? Como que se eu já emagreci, como que eu cheguei nesse emagrecimento? Eu mudei os meus pensamentos? Como que eram os meus pensamentos em relação a isso? Tudo isso, né, parece bobagem, mas vai ajudando você se autoavaliar, né, parar, prestar atenção nos seus pensamentos, e é assim que se muda, que vai se formando e mudando essa mentalidade. Bom, vou encerrar aqui a live. Obrigada aí por todos que estiveram aqui. Não esqueçam de entrar lá no link para se inscrever. Vão rolar várias lives aqui, vão ser todos os dias de live, tá? De segunda a sexta, esse mesmo horário, 12h27. Que é o esquenta da maratona do emagrecimento descomplicado e definitivo, que eu sempre tô defendendo aqui. Então não deixem de participar. Se o seu objetivo é emagrecer, se você conhece alguém também que tá nessa luta aí do emagrecimento, teve efeito sanfona, tá muito triste com isso, você é sua amiga, seu amigo, enfim, compartilha aí para você ajudar também essa pessoa já a entrar nesse evento que vai ser totalmente exclusivo. Vou estar lá para ajudar vocês no que vocês precisarem. Bom, vou encerrar aqui. Obrigada aí. Depois vocês comentem aí quem assistiu depois, quem assistiu agora. Coloca aí nos comentários da live, lá no post que eu vou compartilhar a live, o que vocês acharam, qual foram os insights que vocês tiveram em relação ao emagrecimento hoje e o que vocês vão começar a mudar no padrão de pensamento de vocês a partir de agora, com o que vocês aprenderam aqui, com o que vocês aprenderam aqui nessa live de hoje. Tá bom? Um beijo pra vocês. Espero vocês aqui no mesmo horário amanhã. Esquenta da Maratona do Emagrecimento, tá bom? Um beijo!